Opa, aqui é Fábio Tel e nesse vídeo eu quero falar para você sobre como você consegue fazer placas mio-relaxantes mais precisas, placas que se encaixam perfeitamente nos dentes. É necessário trabalhar com articuladores especiais, como um articulador semi-ajustável. Você consegue também esse resultado com articuladores mais simples, como um articulador de Bindler ou um articulador charneira, como esse daqui. Existem tantos outros modelos, mas enfim, o que você precisa ter, o que você precisa fazer para conseguir placas mais precisas. Mas para a gente iniciar então, só para criar aqui um contexto, o que é a placa mais precisa? Onde que a gente tem que observar? O que faz uma placa ser mais precisa ou não? Existem dois pontos para você observar se a placa é precisa ou não. Tem aqui alguns exemplos de placa, por exemplo, esse daqui, um ponto é a parte interna. Como é que essa placa se encaixa nos dentes? Como que ela veste nos dentes? Ela entra nos dentes sem apertar? Ela entra sem ficar frouxa? Ela tem a retenção ideal? A retenção ideal é o que a gente chama de precisão aqui da parte interna. Uma placa que vai ficar confortável, sem apertar, sem ficar frouxa. E o outro ponto que a gente observa na questão de precisão é relacionado à parte oclusal aqui da placa, na parte externa. Essa superfície aqui, onde a gente pretende que aconteça o toque de todos os dentes antagonistas nessa placa. Se a gente não consegue esse toque de todos os dentes antagonistas, então a placa não está precisa. O que eu procuro realizar, o que eu desejo, que para mim é o ideal, que a minha placa vá lá para o dentista no consultório, ele encaixa nos dentes do paciente e a placa não precise de ajuste ou precise de ajustes finos, que a gente chama, né? São pequenos desgastezinhos para que a placa, enfim, fique mais confortável, para que tenha toque dos dentes, mas tem que ser um ajuste realmente simples de fazer, que não demore, porque esse tempo de cadeira pode gerar até algum estresse para o paciente, para o dentista. É um tempo que o dentista perde lá. Então o dentista ele sonha com uma placa que chegue e encaixe bem nos dentes e está resolvido, pode já fazer as explicações para o paciente e dispensar o paciente. Enfim, não sei bem o que acontece lá na clínica, tá? Estou aqui só supondo. Mas o ideal realmente é uma placa que não precise de muitos ajustes. Agora, como a gente consegue isso? Também de duas formas. Nós temos aqui dois pontos de precisão. A precisão da parte interna da placa, como essa placa vai encaixar lá nos dentes do paciente, depende do alívio que nós fizermos no modelo. Tenho que fazer proteções, eliminar o excesso de retenção no modelo, ou em alguns casos, criar nichos de retenção, criar pontinhos de retenção para que essa placa não fique caindo. E a outra questão, então, está com relação à quantidade de acrílico que é colocado na parte oclusal dessa placa, e para isso nós vamos então depender do trabalho com o articulador. Aí então entra o articulador semi-ajustável, que é de fato o articulador mais preciso de todos. É aquele que representa melhor o movimento de abertura e fechamento da arcada do paciente, porque é isso que a gente vai precisar nessa hora de fazer a quantidade de acrílico ideal aqui na parte oclusal. O articulador semi-ajustável é a melhor opção, não é a única opção, eu já vou explicar melhor sobre isso. E para ele ser realmente a melhor opção, é necessário que o dentista também faça um registro de mordida utilizando esse arco facial. Então esse é um trabalho totalmente clínico, né? Vai adaptar algumas peças aqui que já foram até removidas. Se eu for montar os modelos no articulador, eu preciso receber o articulador do dentista com o respectivo arco facial. Esse arco facial ele já é uma peça desse articulador. Se o dentista me mandar apenas o articulador assim, sem o arco facial, para eu montar os modelos aqui, esse articulador ele passa a ser um articulador comum. Um articulador que permite algum movimento de lateralidade e tal, obviamente o movimento de abertura e fechamento, mas ele vai perder a questão da precisão, porque a precisão está aqui no posicionamento. E o primeiro que a gente faz é o posicionamento do modelo superior, né? Então esse arco facial é encaixado aqui no articulador para a gente fazer esse posicionamento.
Se não tiver isso aqui, o articulador semi-ajustável deixa de ser a grande ferramenta de precisão desse acrílico oclusal. Então, pode ser que você faça uma placa com encaixe perfeito nos dentes, mas quando chegar lá, ela vai precisar de bastante ajuste na parte oclusal. Provavelmente, né? Não posso dizer que com certeza vai precisar de ajuste, porque às vezes acontece de não precisar. E se a gente, então, utilizar o articulador de Binler ou o articulador charneira, a situação é a mesma do que se a gente não tivesse aqui o arco facial. A gente tem um articulador totalmente comum, tá? O articulador de Binler, ele não é mais preciso do que os outros, ele é diferentão assim, mas é porque ele tem alguns recursos a mais, como por exemplo, aqui eu posso afrouxar esses parafusinhos, os meus aqui já estão até bem desgastados, mas enfim, afrouxando esse parafuso, eu consigo colocar a mandíbula para frente, né, a parte inferior desliza para frente, e eu consigo também, afrouxando, fazer movimentos laterais. Então isso pode ser interessante para vários tipos de trabalho, por isso é o articulador que eu tenho no meu laboratório como meu articulador principal. Eu tenho muitas unidades desse tipo de articulador. E tenho também esse articulador aqui, charneira, é um articulador da UASI. Me desculpe se eu estiver pronunciando errado, vou procurar saber direitinho, mas enfim, é um articulador charneira também com recurso de movimentos laterais, o que é bastante legal. Eu estou usando ele há pouco tempo, estou gostando desse articulador, mas ele também é um articulador que ele vai praticamente fazer a mesma função no assunto de placas oclusais, ele vai fazer a mesma função do articulador de Binler. Como que a gente consegue então a precisão se nós não temos o arco facial e nós temos que trabalhar com o articulador de Binler, o articulador charneira? A resposta está no registro de mordida. O registro é que vai dar a precisão para a sua placa com relação à parte oclusal. Como eu disse, a precisão de encaixe nos dentes depende sempre do alívio de cera, tá? Mas a precisão da parte oclusal, então, quem vai garantir é o registro de mordida. Como que isso acontece? É comum eu receber os trabalhos de placas mio-relaxantes, vem o par de modelos e um registro de mordida. E esse registro, o que eu oriento os meus clientes é que esse registro seja na altura em que ele deseja que a placa seja feita. Ou seja, normalmente não existe uma regra para isso, né? Quem vai determinar é o dentista, mas normalmente as placas têm uma altura entre 2 e 3 milímetros entre as cúspides dos molares. Então a placa ela fica uma espessura não tão grossa aqui na região dos molares. Lá na frente é um pouquinho maior essa altura, porque a arcada ela abre nesse sentido, né? Ela não abre assim duas linhas paralelas, ela abre nesse sentido, então na frente sempre vai abrir um pouquinho mais. E eu procuro então orientar o dentista para que ele faça um registro na altura que ele deseja. Então, supondo que ele queira uma placa de 3 milímetros entre as cúspides aqui dos molares, eu falo para ele, olha, prepara um registro de mordida bem grosso, aqui tem 4 lâminas de cera 7, ou seja, 4 milímetros, cada lâmina 1 milímetro, prepara um registro bem grosso, pede para o paciente morder de leve. Quando isso acontece, provavelmente esse registro vai ficar ali com uns 3 milímetros entre as cúspides, se o paciente morder de leve. Se acontecer do paciente morder com força, esse registro vai furar, mesma coisa que nada, tá? Um registro furado, ele não tem altura, e o que a gente precisa é da altura que a placa deve ser feita. Acontece, claro, do dentista precisar de uma placa bem fininha na região posterior. Não é o mais comum, na grande maioria das placas que eu faço para os meus clientes, mas pode acontecer sim do planejamento do dentista exigir uma placa fininha. Então ele vai fazer um registro que seja fininho, mas não furado, tá? O registro não pode ser furado porque senão não tem altura nenhuma. E se não tiver altura nenhuma, você vai fazer a placa e qualquer ajuste, por menor que seja, a placa vai furar. Normalmente é
é algo que não é desejado, essa placa furar, tá? O ano passado eu fiz 295 placas, é uma amostra que eu considero bastante considerável. Algumas pessoas vão achar que é pouco, outras pessoas vão achar que é muito. Para mim é uma amostra grande de teste que comprovou que o que eu estou falando aqui realmente funciona, e na maioria das placas tinha essa altura de entre 2 e 3 milímetros da região dos molares. Então o dentista enviando o registro para você na altura em que a placa deve ser feita. Você vai encaixar os modelos direitinho aqui na cera, observando, claro, se não existe nenhuma interferência, como bolhas no modelo, às vezes alguma saliência de gesso, principalmente aqui na parte posterior, às vezes acontece, que impede você de encaixar os modelos bem certinho na cera. Encaixou os modelos direitinho na cera, pode colocar então, estabilizou ali. Se estiver trabalhando com registros de cera, eu colo com cera quente para esse modelo grudar na cera e não sair da posição. Se o registro for em silicona, que também pode, o material que for utilizado não é o mais importante. Se for silicona, eu geralmente passo um elástico. Estabilizou, tá tudo bonitinho. Modelos e registros no articulador. No caso aqui eu vou usar o exemplo do articulador de Bindler. Poderia ser qualquer um, porque a partir desse momento o articulador é indiferente. Eu não preciso mais confiar no articulador. Porque esse articulador aqui, se eu não tiver registro nenhum, se eu tiver que encaixar os modelos sem registro nenhum, ele não é preciso. Evidentemente, precisão de abertura e fechamento eu tenho no articulador semi-ajustável com o arco facial. Então aqui, cada vez que eu precisar mexer na altura de abertura e fechamento, eu vou perder em precisão. Então, modelos e registro no articulador, posiciona com gesso e tal, eu uso gesso comum mesmo para fixar isso daqui. Depois que secou, tá tudo prontinho, já posso manipular o meu articulador com os modelos. Eu estabilizo aqui a altura. Aqui tem um pininho, né, como você deve conhecer. Esse articulador de Bindler tem um pininho, o articulador charneira também, esse aqui tem até 2 pininhos, mas enfim, cada articulador tem a sua maneira de estabilizar a altura. Tá tudo paradinho aqui, eu ainda não fiz abertura, tá bom? Tá tudo fixado ainda, registro com os modelos tudo coladinho aqui. Mas eu só faço então esse suportezinho encostar na haste. Então ajustei aqui, encostou, estabilizou. O que eu faço agora é pegar um compasso. Eu utilizo um compasso com 2 pontas secas. Se você não tiver esse, pode ser algum outro. Pode ser qualquer outra ferramenta que você de repente desenvolve aí, que fique ali uma maneira de você registrar essa altura. Eu costumo passar então o compasso, eu venho com lápis cópia e risco ali aonde o compasso marcou. Eu tenho essa altura registrada. O que é essa altura? É a altura da mordida do paciente. Depois que eu registrei, eu posso então abrir o articulador, tiro a cera, posso deixar de lado. Essa cera eu não vou utilizar mais. Eu posso agora fazer os meus alívios. Se eu quiser, eu posso destacar o articulador aqui, trabalhar com as peças separadas. Eu geralmente trabalho com as peças juntas, mas se você preferir destacar, pode destacar. Fez todo o preparo, faço a hidratação dos modelos. Algumas pessoas usam técnicas diferentes, mas eu coloco tudo isso aqui para hidratar num pote com água. Fiz a hidratação, tal, vou fazer a acrilagem. Faço também isolamento do modelo, passo isolante. Vou fazer a acrilagem, depois eu venho e fecho o articulador já com o meu acrílico ali. Eu uso o sistema de pulverizar o pó e gotejar o líquido. Algumas pessoas vão preferir a mistura no DAPEN. Tudo isso aqui eu estou falando de acrílico autopolimerizável, tá? O acrílico termopolimerizável é uma técnica que eu não domino, então todas as minhas explicações são sobre autopolimerizável. Então, seja a técnica que você utilizou de autopolimerizável, gotejamento ou mistura no DAPEN, aplicou aqui o acrílico, você fecha. Você pode considerar esse pininho aqui como uma referência. Nem sempre esse pininho é uma referência tão confiável assim. Às vezes eu encosto aqui, mas eu vou depois medir com o compasso e não está batendo. Então isso aqui é só uma pequena referência, mas eu não confio 100%. Por isso eu fechei, venho com o compasso
e confiro a altura. Essa altura tem que bater certinho, porque era a altura do registro. Supondo que por algum problema isso aqui desregulou, quando eu fechei a altura ficou diferente. Eu posso, vamos supor que eu abaixei demais o articulador, eu diminui muito a altura. Eu posso levantar, acrescentar mais acrílico e fechar de novo com cuidado até alcançar a minha altura ideal. Se eu, por exemplo, fechei, mas não fechei tudo, vim aqui com o compasso e falei, nossa, a altura ainda está muito grande. Posso apertar um pouquinho até chegar na minha altura ideal. Consegui a altura ideal, está tudo estabilizado, então vai para a panela de pressão. O sistema de acrílico autopolimerizável pede uma panela de pressão. A minha panela é aquelas que eu injeto ar. Então, coloco lá dentro, injeto o ar, entre 20 e 25 libras é o suficiente. Se eu conseguir um pouquinho mais, eu posso até colocar um pouquinho mais. Menos de 20 libras, às vezes pode começar a dar bolha no acrílico, é uma coisa que a gente não quer também. Então, estabilizei, pus na panela, polimerizou, já está pronto. Eu venho aqui e posso retirar, eu tenho a marcação de todos os dentes antagonistas na placa. Quando eu fizer o acabamento, eu tenho que ter o cuidado de não perder aqueles toquezinhos que estão ali na placa, porque é uma referência importante. Se por acaso eu perder algum pontinho, desgastei demais, é possível reembasar, colocar no articulador, vem com o compasso de novo, confere e você vai ter o trabalho preciso na parte oclusal. E se por acaso o dentista mandou o registro, mas quando eu vejo o registro, cara, o registro está quase furando, a altura está muito pequena, eu entro em contato com o dentista e falo, olha, eu coloquei no articulador, a gente tem essa altura aqui, tem 1 milímetro entre as cúspides, ou quem sabe até menos. É essa altura mesmo que você deseja? Ou eu posso aumentar no articulador? Às vezes o dentista vai pedir para eu aumentar no articulador, então eu venho aqui e regulo, aumento um pouquinho a altura. Como eu disse, sempre que eu aumentar a altura aqui, eu vou perder em precisão, mas se o registro tinha um pouquinho de altura antes, pode ser que o aumento que eu fizer aqui, se não for muito, não vai ter um grande prejuízo na precisão da placa. Agora, se o registro veio furado, quer dizer que ele estava sem altura, eu vou ter que aumentar bastante aqui e existe uma grande possibilidade de não dar certo a quantidade precisa de acrílico aqui da parte oclusal. Ok, então, um vídeo um pouco longo, mas eu acho que é um assunto realmente bastante importante que vai fazer a diferença no seu dia a dia, como fez a diferença aqui no meu. Eu procuro orientar os meus clientes, a grande maioria aceita a minha sugestão, porque todos nós queremos placas mais precisas. Se a gente fizer um trabalho que o dentista goste e não volte para fazer reembasamento, algum tipo de retrabalho, então é muito bom para a gente, é muito bom para o cliente também, então eles geralmente aceitam a minha sugestão. E se eles não aceitam, eu falo, olha, eu posso garantir até a precisão da placa na parte interna, ela vai vestir bem nos dentes, mas eu não posso garantir a precisão aqui na parte externa. É possível que tenha bastante ajuste. E alguns dentistas já me falaram, não tem problema, eu estou acostumado a ajustar, manda aí que eu faço o ajuste aqui. Ok, perfeito. Se o dentista autoriza, se está bom para ele, então também está bom para mim. Então são essas as dicas. Desejo então que essas dicas sejam bem úteis para você. Se você já utiliza algumas dessas técnicas, pode colocar aí na área de comentários. Se tiver alguma dúvida também, alguma coisa que eu não falei, manda aí que a gente se vê em breve no próximo vídeo ou a gente vai se falando aqui na área de comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.